show, hein? Que jogo do Ceará ontem, hein? Jogaço. Belo jogo. Aliás, um grande jogo na Arena Castelão. E com o Léo Condé fugindo dos seus padrões. Fugindo dos seus padrões. Eu acho que é um bom assunto pra gente conversar nessa sequência de semanas. Pois é, o Léo Condé. O meu campo do Ceará teve Dieguinho, Lourenço e Mugni. Cara, o meu campo móvel foi a melhor partida do Ceará no Brasileirão. Resultado 3-0 no Santos de Vojvoda e o Vozão de volta ao G10. 10 é um número. Percebeu? Bom, que Lucas Mugni, camisa 10, fez 1-0, óbvio que você percebeu, né? Mas que foi aos 10 minutos. Pois é. Aos 10, gol do 10. Ceará na frente. Cara a cara com o Brazão, faz no primeiro lance excelente defesa, mas a bola se oferece de novo a ele, pro camisa 10, aos 10 minutos de jogo aqui na Arena Castelão. Gol fundamental para o Ceará atingir um outro 10. Com a rodada em andamento, o Ceará veio para esse jogo contra o Santos na 13ª colocação e ficava uma vitória de assumir o 10º lugar na Série A do Brasileirão. Com desvio, sem desvio, de falta, o travessão queria aparecer. Nenhum número 10 envolvido, nenhum gol. Assim como quando Pedro Raul errou o chute aos 5 minutos do segundo tempo. Mas aos 20, o 10 dobrado, Pedro Henrique dobrou o placar para o Ceará, 2-0. Pedro Henrique! Galeano livre pela direita, recebe a bola em profundidade, na velocidade, do jeito que ele gosta. Fizemos o segundo, tivemos ali próximo de fazer o terceiro também, assim como o Santos criou algumas situações ali que o Bruno realmente fez defesas assim espetaculares, né, provando assim, mostrando, né, confirmando o bom campeonato que o Bruno vem fazendo. E fez defesas milagrosas, e no final a gente teve a tranquilidade ali em mais uma bola de transição, fazer o terceiro gol, e a gente sai muito feliz, né? Eu acho que em alguns jogos anteriores a gente até produziu bastante para ter feito gol, mas hoje a gente conseguiu ter um bom aproveitamento nas finalizações. Agora, um momento louco, Pedro Henrique carimbou atrás, o Santos saiu no contra-ataque e tome bola no travessão, com Bruno Ferreira salvando o Ceará. Até que aos 48 minutos do segundo tempo, o Ceará fechou a conta. Fernando Sobral, 3-0. Entrada da grande área para Sobral, que ajeitou para a perna direita e mandou no cantinho. Para vencer mais uma vez Brazão, para quem sabe selar o placar do jogo. Consolidar a vitória. Fernando Sobral, número 88. E agora você me pergunta, e o número 10? Sobral é camisa 88. O gol foi o terceiro e aos 48. Tudo a ver com 10. Afinal, fechou com chave de ouro uma noite nota 10 do Ceará. Noite nota 10, 3 pontos. Matéria nota 10 também. Matéria nota 10, repórter nota 10, 34 pontos na tabela de classificação. Renato, baita jogo do Ceará ontem, alguns pontos que você fica à vontade, nós vamos até meio-dia hoje, viu? Eu quero começar falando do terceiro gol. Do terceiro? Então vamos. Eu sei que os melhores momentos a gente vai ver na ordem cronológica, né? Mas me permita começar pelo terceiro gol, porque o terceiro gol começa lá do Bruno Ferreira. O Ceará trabalha a bola lá de trás, vem construindo, aí é passe de primeiro, o Vina dá 2 passes de primeira que quebra a marcação do Santos. É um Pedro Henrique que levanta a cabeça, que olha para o jogo. É um Sobral que define muito bem, tem tranquilidade ali para definir. Eu sei que já estava 2-0, já era o Ceará praticamente consolidando a vitória, mas mostra como foi um Ceará com recurso, com alternativa. O começo de jogo a gente vê o Ceará abrindo o marcador logo aos 10 minutos. Quando o Ceará sai na frente, a gente defende essa ideia aqui. Quando eu digo a gente, Caio, eu, Jussier, Eudes nas transmissões. Quando o Ceará sai na frente, é muito difícil de ter uma virada, de ser vencido. É um time que em casa tem esse poder. Não vinha conseguindo ofensivamente ser um time efetivo. Porque se a gente olhar em números, o Santos teve mais posse de bola. O Santos trocou mais passos no primeiro tempo.
teve um pseudo domínio territorial, mas era uma bola que circulava na frente da área, mas não gerava tanto perigo ao gol do Bruno no primeiro tempo. E o Ceará já estava com a vantagem do primeiro tempo, já estava com a segurança do primeiro tempo. Aí no segundo não. O Condé vem com as mudanças, né? Assim, começa a fazer mudanças ali por volta do minuto 15, 16. Entra o Pedro Henrique, entra o Vina. O time começa a ter mais qualidade na hora de fazer a transição, que foi o pecado do primeiro tempo. O Ceará se defendia bem, mas não conseguia jogar em transição com tanta efetividade na troca de passes e na conclusão das jogadas. No segundo tempo, não. O Ceará começa a encaixar boas trocas de bola. E é no lateral que a gente está vendo o Escobar acaba não cortando e vem o cruzamento do Galeano pela direita. O Pedro Henrique, se a gente olhar a imagem por trás do Pedro Henrique, ele desloca o brasão pelo lado, uma grande finalização de um jogador que veio para isso, para definir. A gente, inclusive, tem uma postagem nas nossas redes sociais exaltando o Pedro Henrique, como o Pedro Henrique tem evoluído e tem sido decisivo. Já são 3 gols, por exemplo, nos últimos jogos. Gol contra o Vasco, gol no... São 5 participações nos últimos 4 participações nos últimos 5 jogos. E 3 gols, né? Se eu não estiver enganado, são 3 gols. 3 gols. Gol contra o Vasco, o gol ontem contra o Santos e gol contra o São Paulo. É exatamente esse Pedro Henrique que a gente espera. O Pedro Raul não está fazendo gol. Mas é exatamente isso. Um vai estar no protagonismo, o outro é coadjuvante. E assim vai. Ontem o Vina entrou, um jogador extremamente, para usar o termo do Ceará no ano, um cara operário. Cara que joga pro time, que dá 2 toques na bola, que não prende, que não é egoísta. Aí, a gente, mais uma vez, a gente vê até uma finalização bloqueada, mas uma bola na trave. Nesse contra-ataque, a grande defesa do jogo, que é o Santos faz a transição, rápido, vem o Cabadeiro, olha a bola que o Lautaro dá no Cabadeiro, e o Bruno faz a grande defesa, e no rebote é um absurdo o que o Bruno faz, né? O Lautaro vai muito bem, o Bruno defende aí. Tava 2-0 ainda, o Santos podia dar um calor. Loucura, né? Comemorou como um gol. E aí a gente já tá vendo o final da jogada que eu comecei dizendo. Outro passe do Vina, né? O Vina de primeira, articulando, oferecendo possibilidades aos seus companheiros. Pedro Henrique levanta a cabeça, encontra o Fernando Sobral, que aí a zaga do Santos dá um pouquinho de espaço e ele finaliza fazendo 3-0, selando uma grande atuação técnica, tática e anímica do Ceará também na Arena Castelão. Baita resultado, baita jogo, e essa jogada é muito legal também. Vina dando dinamismo, e o Fernando Sobral revivendo os bons tempos de Sampaio Corrêa, né? É isso aí. Era um meia que chegava, que batia e tal. E engraçado que ele entra no jogo, no momento que ele e o Richardson, que inclusive o Richardson completou 300 jogos, para dar uma bloqueada. O Ceará entra com o Dieguinho, entra com o Lourenço, mas aí o Condé protege. E o Sobral vai lá e ainda assim faz um gol.